Olá pessoal, então hoje dando continuidade àquelas aulas sobre antropologia, cultura, racismo, etnocentrismo, relativismo, a gente vai falar um pouco de identidade, tá? Então, identidade é um conceito muito utilizado para pensar a diferença, tá? E esse termo ele tem aparecido na história da antropologia desde o começo do século XX, tá? Com os estudos principalmente dos alunos do Boas, do Franz Boas, lembra, né? Franz Boas, ele era alemão, né? E depois ele vai para os Estados Unidos e lá ele constitui a Escola de Antropologia na Universidade de Colômbia. E as alunas mais famosas do Boas, né, vão ser a Margaret Mead e a Ruth Bennett, né? Que elas vão ter aquele conceito de padrão cultural, né, que vai reger as identidades desses indivíduos. Então, nessa época, a ideia de identidade ela era sempre um acessório, né? Então, era uma questão de identidade social, identidade étnica, identidade racial, né? E ele tinha essa conotação de reflexão sobre a autoimagem de um grupo que era, em geral, impregnada da mesma noção de equilíbrio que a gente viu que opera também nas definições de estrutura, tá? Então, lá a partir da década de 70, em 1970, o termo de identidade, ele vai ganhar outra conotação, diferente dessa do início da história dele, né? Então, vai ser relacionada à intensa fragmentação social que foi produzida pelo avanço do capitalismo e essas consequências, tá? As consequências do capitalismo. Como exemplo dessa fragmentação, por exemplo, a gente pode citar as migrações, né, as migrações internacionais, né, aquilo que a gente vai chamar de diáspora. São alguns europeus, por exemplo, saindo da Europa. A gente tem aqui no Brasil muitos descendentes de italiano, lá no sul a gente tem muitos descendentes de alemães, né, a gente tem descendente de polonês. A minha família mesmo é descendente de japonesa, né? Lá nos Estados Unidos tem uma comunidade bem grande, coreana, chinesa, né? E a gente também tem as pessoas que são descendentes da África, né? Eles não vieram para cá de forma amigável, eles não vieram porque eles quiseram, eles foram trazidos para cá para cá e também para os Estados Unidos, para a América do Norte, né, nesse movimento de tráfico negreiro. Mas houve essa migração internacional de todos esses povos, né? Então, essa migração ela continuou a aumentar drasticamente, né? E o que acentuou a presença de diferentes etnicidades, né, nos países centrais do capitalismo, né, que são os Estados Unidos e também alguns países da Europa, como a Inglaterra, né, que estavam em emergência de diversos movimentos políticos ligados à etnicidade racial e étnica, né, a presença de religiões transnacionais, né, os movimentos políticos baseados em orientação sexual, essas orientações geralmente homoafetivas, né, a gente teve um movimento LGBTQI muito grande já a partir dessa época, né, e entre outros fenômenos, né. E, por outro lado, o avanço tecnológico das formas de comunicação, ele tornou o mundo menor, né? Aquela questão da globalização. Antigamente, a forma mais rápida que a gente tinha de se comunicar com outras pessoas, né, era a partir do telegrama, né, que era enviado para outros lugares e recebia assim, mas basicamente imediatamente. Depois a gente teve o telefone, né, que foi encurtando as distâncias. Depois do telefone a gente teve fax. Aí a gente teve a internet e todas essas tecnologias elas foram diminuindo cada vez mais as distâncias, né, entre as pessoas, entre essas relações sociais que a gente construiu, né? Então,
as ideias produzidas num lugar, eles rapidamente se espalham para o mundo todo. Por exemplo, se você for lá no Twitter e postar um hashtag Fora Bolsonaro, o mundo inteiro tem esse hashtag Fora Bolsonaro, e isso vai se tornando viral, por exemplo, né? E pode alcançar o Trend Topics, lá do Twitter, e pode alcançar o primeiro lugar das hashtags mais faladas do mundo, para a gente ver como isso é rápido, né? Como a gente tem essa interação global. Né? Então, a globalização, ela é um dos fatores do crescimento dessa sensação de fragmentação. Né? Essa realidade fragmentada, ela exige então um conceito novo para pensar a diferença, além dos conceitos de cultura e de etnicidade, né? Se a etnicidade, ela se referia a algum tipo de ancestralidade comum, né? Por exemplo, você é um imigrante, você faz parte de populações negras, você é um indígena, você é um asiático, né? E etc. Muitas outras diferenças, elas não tinham essa conotação, tá? Quais diferenças são essas? Por exemplo, um ultra-religioso negro, tá? E um ativista de direitos homoafetivos negro. A diferença pode ser muito grande entre eles, né? Pode ser tão diferente quanto a diferença entre um grupo indígena e uma sociedade nacional. Sociedade nacional seria a gente, tá? Por exemplo, nós somos brasileiras e aqui no Brasil a gente tem grupos indígenas, tá? Então, como que a gente pensa essa diferença que não está atrelada necessariamente a uma ancestralidade comum, tá? Como é que a gente vai pensar isso? Então, a alternativa para pensar essa nova realidade, que é cada vez mais complexa, né, e cada vez mais fragmentada, foi necessário criar esse conceito, e foi criado o conceito de identidade. Então, ao contrário das ideias que foram usadas para pensar a diferença, a identidade, ela não vai pressupor uma ancestralidade comum. Tá? Então, a prática social, ela é suficiente para produzir identidades dentro dos grupos de pessoas. Tá? Então, a identidade, ela sempre vai ser vista como alguma coisa transitória, alguma coisa que nunca está pronta, né, e acabada. Ela está sempre em transição, ela está sempre acontecendo. Então, é um processo que está em construção o tempo todo, e ele é modelado pelas ações das pessoas que vão partilhar coisas em comum. Tá? Lembra aqui que isso daqui não tem a ver com a sua ancestralidade, não tem a ver da onde você veio, da onde que veio, disso que vocês têm em comum, né? A gente pode pensar em grupos identitários, por exemplo, como um grupo religioso budista, né, que vai desenvolver a identidade a partir da prática do budismo. Você pode ter nascido em qualquer lugar do mundo e se identificar, né, como budista, tá? Então, não tem a ver com a sua nação, não tem a ver com a sua origem, tá? Num grupo de homossexuais, por exemplo, que está buscando direitos familiares e na luta contra o preconceito. Em um grupo de punks, tá? Que vai viver segundo um modelo. Esses punks vão ser anarquistas, por exemplo, tá? É uma identidade. Então, todos esses exemplos e muitos outros a gente pode atribuir o conceito de identidade, tá? Então, existem identidades religiosas, identidades sexuais, identidade punk, né? Que foram esses exemplos que a gente comentou. E o conceito de identidade, ele é oportuno para pensar a diferença num mundo, né, onde a fragmentação das opções de vida, ela foi multiplicada ao extremo, onde as múltiplas alternativas, elas vão se apresentar, tá, para qualquer pessoa. É como se fosse um conceito, né? Uma identidade que vai nascer sem preocupação com a estabilidade, com uma continuidade ou com qualquer ideia de completude, tá? Então, você pode hoje, jovem, adolescente, 19, 20, 25 anos, se identificar dentro de um grupo punk, e depois, quando você tiver 35, 40 anos, você olhar para trás e ver que você não faz mais parte dessa identidade, tá? É comum, faz parte da nossa vida. A gente vai se identificando com vários grupos, dependendo da nossa maturidade, dependendo da nossa vivência, dependendo do que a gente vai conhecendo durante a nossa vida, tá? Então, ele não tem essa preocupação.
Então, esses sujeitos, né, que estão dentro desses grupos, inclusive eles podem modelar a identidade pessoal e a partir de várias identidades. Você não precisa pertencer a um grupo só, você pode pertencer a vários grupos diferentes, né? Você pode combinar e compartilhar as experiências identitárias. Por exemplo, um punk negro, ele pode ter uma identidade baseada no estilo de vida punk, mas também na experiência de ser negro, de ter nascido negro, né? De viver numa sociedade racista, né? Que vai segregar ele, vai tratar ele com diferença por ele ser negro, tá? Então, no mundo que é fracionado pelo excesso de informação, que a gente tem um excesso de informação, a gente de cara nunca sabe o que é real e o que não é, porque a gente recebe essas informações o tempo todo de forma muito rápida, né? A diferença social, ela tem sido analisada a partir de uma perspectiva do conceito de identidade, mas isso também levou a outros tipos de análise, que vai focar apenas no sujeito e nas escolhas que ele vai assumir livremente, né? Então, o fato de que muitos grupos vão se definir pelo consumo de determinadas mercadorias, por exemplo, levou à associação entre o conceito de identidade e o mercado de consumo, tá? Se na esfera do consumo, né, cada vez mais a identidade ela vai assumir uma feição de personalidade individual moldada por estilos de consumo, nas ciências sociais, né, a importância de vida comum, né, vida em comum, ela vai continuar a ser muito relevante, né, a vida em comunidade, né? Então, para autores como, por exemplo, o Stuart Hill, a identidade, ela contém tanto aquilo que a gente escolhe, né, escolhas que a gente faz para a nossa vida, como coisas que a gente não escolhe, muitas vezes coisas que a gente rejeita, tá? Então, aquela parte da vida social que a gente não controla, ela é fundamental na formação da identidade também. Então, a exclusão racial, a discriminação social, a intolerância religiosa, né? Eles são fatores sociais que as pessoas não controlam. Você não tem esse controle, né? Uma pessoa negra, obviamente, que ela não vai querer ir a um lugar e se sentir discriminada, mas ela não tem controle sobre isso, né? Ela não tem controle sobre a discriminação que ela vai sofrer, tá? Então, esses fatores sociais que as pessoas não controlam, eles podem também moldar as identidades deles, e moldam, né? A gente sabe que moldam. Então, as identidades, elas se comportam tanto nas nossas heranças culturais, né? Esse comportamento que a gente aprende dentro da nossa família, nas gerações, como nas novas formas de pensar o mundo, né? A partir de novas ideias, a partir de novos conceitos, a partir de novas descobertas, né? Que são apresentadas tanto pelas novas tecnologias de comunicação, né? Como as novas tecnologias científicas que vão se agregando ao nosso dia a dia. E agora, gente, agora que a gente já definiu essa questão de identidade, eu acho que ficou claro, assim, para todo mundo, a gente vai falar um pouco de democracia racial, tá? Então, a democracia racial, ela é o quê? Ele é um termo usado por algumas pessoas para descrever as relações raciais aqui dentro do Brasil. O termo, ele vai denotar a crença de alguns estudiosos que o Brasil, ele escapou do racismo e da discriminação racial, tá? Alguns pensadores brasileiros, eles vão afirmar que os brasileiros eles não vão ver uns aos outros através da lente de raça e eles não vão abrigar preconceito racial em relação um ao outro, tá? Por isso, enquanto a mobilidade social dos brasileiros, ela pode ser limitada por vários fatores, como gênero, classe, incluindo a discriminação racial, isso é algo que é considerado irrelevante dentro dos limites do conceito de democracia racial no Brasil. Tá? O conceito ele foi apresentado inicialmente por quem? Pelo Gilberto Freire, na obra dele Casa Grande e Senzala, que foi publicado em 1933, né? O Freire, apesar dele nunca ter usado esse termo no trabalho dele, ele passou a adotar esse termo em publicações que ele fez
posteriormente ao Casagrande Senzala, depois de 1933, tá? E as teorias dele abriram caminho para outros estudiosos popularizarem essa ideia. Eu não sei se foi no vídeo de vocês que eu comentei, mas o Gilberto Freire vai falar que foi o Boas que abriu os olhos dele para essa questão da miscigenação, vendo que a miscigenação no Brasil não era uma coisa ruim, mas sim uma coisa boa, tá? O Freire ele vai argumentar vários fatores, incluindo as relações estreitas entre os senhores e escravos antes da emancipação dos escravos, antes da Lei Áurea lá em 1888. Né? Lembra quando teve a abolição da escravatura lá em 1888? E ele vai falar dessa relação de antes desse período entre senhores e escravos e o caráter que para ele era supostamente benigno do imperialismo português, né? Que impediu que o surgimento de categorias raciais rígidas no Brasil, tá? O Freire ele vai argumentar também que a miscigenação contínua entre as três raças, que seriam os ameríndios, né, os indígenas, os descendentes de escravos africanos e os brancos, ia levar a uma meta-raça, né? A teoria ela vai se tornar o quê? Um orgulho nacional para o Brasil, tá? Que contrastou com outros países como os Estados Unidos, né, que tinha essa divisão racial, né, que levou a significantes violências, levou ao apartheid, tá? Com o tempo, essa questão da democracia racial, ela se tornaria amplamente aceita entre os brasileiros, entre todas as faixas etárias, entre muitos acadêmicos estrangeiros também. Até hoje, existe esse mito, né, de que no Brasil as pessoas negras elas não sofrem preconceito racial, que a gente não vê cor, que a gente é um país extremamente miscigenado, e que isso não faz parte da nossa cultura, né? A gente sabe que isso é extremamente equivocado, porque o Brasil é um país de racismo estrutural, certo? A gente vê o racismo todos os dias no Brasil. A gente viu os casos da Maju Coutinho, que foi xingada no Twitter, né? Simplesmente por ser negra e tá num papel de destaque dentro de um jornal, né? Eu tenho alguns amigos que são estrangeiros e eles falam, né? Inclusive eu tenho um amigo que é da minha área, da ciência política, e ele dizia que aqui no Brasil ele não sabia que existia esse preconceito racial, e isso deve-se a essa questão, a esse texto, a esse livro, né, que foi escrito pelo Gilberto Freire, e ele era extremamente respeitado, né? Então, nas últimas 4 décadas, principalmente a partir da publicação lá em 76 do Preto no Branco, escrito pelo Thomas Skidmore, que foi um estudo revisionista, das relações sociais raciais brasileiras, né, os estudiosos eles começaram a criticar essa noção de que o Brasil seja de verdade uma democracia racial, tá? Então, o Skidmore, esse autor, ele vai argumentar que a elite predominantemente branca aqui no Brasil, né, na sociedade brasileira, ela promoveu a democracia racial para obscurecer formas de opressão racial, né? E os críticos à ideia da democracia racial, o que eles vão afirmar? Né? Eles vão afirmar que essa democracia racial, ela é o quê? Ela não passa de um mito, que é frequentemente usada como base em alegações genéricas, né? Que não seria possível definir com exatidão a qual raça a pessoa pertence realmente, tá? Visto que os próprios indivíduos, os próprios brasileiros, eles não são capazes de se definir. Tá? Isso é o que muitas pessoas dizem, e eles utilizam essa questão da democracia racial para tentar legitimar esse discurso.
Então, muitos pesquisadores, eles vão relatar estudos em que demonstram a discriminação generalizada nos campos de emprego, né, que a gente sabe que é muito mais fácil você conseguir um emprego se você for branco, se você for homem, se você não tiver filhos, né, a educação e a política eleitoral, né, e o uso da democracia racial para obscurecer a realidade do racismo, né? Isso é um paradoxo, não? Você está sendo racista para fingir que não existe racismo. Você está usando racismo para fingir que não existe racismo, tá? E isso foi falado sobre, né, Florestan Fernandes, que é um dos grandes sociólogos que a gente tem na história do Brasil, né, da escola uspiana, muito famoso. Ele trabalhou essas questões raciais e ele falou sobre o preconceito, de não se ter preconceito, né? De aqui no Brasil todo mundo falar que é todo mundo muito gente boa, todo mundo muito legal, né? Então nós somos um povo livre de preconceito, por quê? Porque a gente tem preconceito de assumir que tem preconceito, tá? Então, porque o Estado assume a ausência do preconceito racial, ele não consegue cumprir o que existe poucas leis para combater a discriminação racial, né? Porque ele acredita o quê? O Estado acredita que esses esforços não sejam necessários, tá? Porque acredita-se que não há racismo no Brasil, né? A gente vê isso diariamente, a gente vê esse discurso diariamente, né? De pessoas de alto escalão no governo, né? No Estado. Então, tem um cientista político lá da Universidade de Johns Hopkins, o Michael Henchard. Ele vai argumentar o quê? Que a ideologia da democracia racial, muitas vezes promovida por aparatos estatais, né? Ou seja, muitas vezes é o próprio governo, é o próprio Estado que vai promover essa ideia de democracia racial, porque, veja bem, fica muito bonito lá fora falar que a gente não é preconceituoso, né? Não admitir os nossos próprios preconceitos, né? Querer mostrar que nós somos um país, uma nação livre de preconceitos raciais, porque somos um povo unido, um povo único. Então, ele vai impedir a ação efetiva de combate à discriminação racial, levando as pessoas a atribuírem a discriminação a outras formas de opressão, né, que vai permitir que funcionários do governo que são acusados de preconceito racial, eles neguem a existência do mesmo desde o começo. Então, assim, aqui você não pode ser acusado de preconceito racial, porque, veja bem, no Brasil não existe preconceito racial desde o início, tá? Então, existe democracia racial no Brasil? A resposta imediata para essa pergunta é não. Não existe democracia racial no Brasil. Não existe democracia racial em qualquer lugar no mundo, tá? Existe no máximo um mito de quê? De que a democracia racial que uma democracia racial, né, pelo fato do racismo aqui ele não ser tão evidente quanto nos Estados Unidos, ou na Europa, ou na África do Sul. Porque muitas vezes uma pessoa negra aqui, ela sofre racismo e ela não sabe que ela está sofrendo racismo, tá? Ela está sendo tratada diferente, ela está sendo tratada mal, mas ela não consegue identificar o porquê disso, a raiz disso. E quando ela estuda, né, sobre o racismo velado que a gente tem no Brasil, esse racismo escondido, essa história da democracia racial, ela para pensar e fala, poxa, então todas essas vezes que eu fui tratada diferente, todas as vezes que eu entrei numa loja e o segurança ficou me seguindo, por quê? Porque eu sou negro, né? Aí eles chegam a essa conclusão, mas de cara ela não consegue ver o porquê, né? Não consegue entender o porquê dela estar sendo tratada de uma forma diferente, né? Que é uma forma discriminatória. Então, os Estados Unidos e a África do Sul, eles mantiveram sistemas legais de segregação racial, né? Que perduraram durante muitos anos. Lá nos Estados Unidos foi até a década de 60, na África do Sul até a década de 80, lembra que eu falei para vocês, que é o chamado apartheid, né? E nesses casos a população negra ela era tratada como cidadãos de segunda classe, né? Segunda categoria, eles tinham acessos restritos a serviços públicos e direitos civis deles restritos e muitas vezes negados, né? Então,
Desde a abolição da escravatura no Brasil, nunca houve uma lei restritiva que segregasse oficialmente a população negra da população branca, mas existe uma ideologia racista que perdura até hoje, né? Sobretudo nessa questão de racismo velado que eu falei para vocês, né? Que é o racismo estrutural, que vai manter a população negra a parte da plenitude dos direitos deles, né, dentro do nosso país, tá? E aí a gente vai ter um estudioso, ele é congolês, mas ele é naturalizado brasileiro e ele chama-se, né, Kabengele Munaga. Kabengele Munaga. E ele é um professor de antropologia da USP, né? E ele vai dizer que a democracia ela só vai ser uma realidade quando houver de fato igualdade racial no Brasil e o negro não sofrer nenhuma espécie de discriminação, de preconceito, de estigmatização, de segregação, seja nos termos de classe, seja em termos de raça. Por isso, a luta de classes para o negro ele deve caminhar juntamente com a luta racial propriamente dita. Tá? Então, desse modo, o racismo estrutural no Brasil, ele é um impedimento para quê? Para que haja uma ascensão social dos negros no Brasil. Enquanto houver distinção de classe social, né, marcada pela cor da pele, pela cor da nossa pele, é impossível você falar de uma democracia racial, tá? Então, o racismo estrutural, ele vai ser aquele que não é explícito, em um preconceito, em uma discriminação clara e distinto, mas ele está enraizado na sociedade. O racismo estrutural ele está lá afincado nas bases da sociedade brasileira e ele só é perceptível por um olhar apurado, por um olhar treinado, por um olhar que já tenha estudado sobre o assunto, tá? E a gente consegue perceber isso a partir do quê? Da discrepância da renda, né? Pessoas brancas ganham mais do que pessoas negras, da empregabilidade, pessoas brancas elas conseguem mais emprego mais facilmente do que pessoas negras, da marginalização da população negra em relação à população branca, né? A gente sabe que a população carcerária negra é muito maior do que a população carcerária branca, a forma como eles são tratados, como é retratado num jornal, por exemplo, se um jovem negro ele é pego com uma substância ilegal, por exemplo, a maconha, é totalmente diferente de quando sai uma mesma reportagem falando sobre um mesmo assunto, só que quem foi pego com essa substância ilegal, por exemplo, é um jovem branco, né, da elite, é totalmente diferente, né? Então, pelo fato do Brasil não ter apresentado um projeto oficial de segregação entre os negros e os brancos, houve aqui essa disseminação da ideologia, né, desse mito da democracia racial. Bom, gente, hoje seria isso, né, que eu teria para falar para vocês. Então, eu acho que a gente já está concluindo essa questão, né, desse assunto que a gente pegou para discutir esse mês. Eu espero que o vídeo não tenha ficado difícil para vocês acompanharem, assistirem, né? E eu tô aí na luta, gente, para fazer vídeos menores para vocês, mas como vocês podem ver até o momento, eu não fui bem sucedida. Obrigada por assistir até aqui e até a próxima semana.